Olá, alunos do 5º ano, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma aula de língua portuguesa. Vamos finalizar aquela unidade que começamos no início da semana. Então, é a unidade 11, que ainda é sobre o alfabeto do medo. Hoje nós vamos finalizar essa unidade. Então, vocês vão fazer a leitura individual das páginas 59 e 60. Eu vou fazer a explicação das 59 e 60 e das atividades complementares da 89 até a 92. Eu vou explicar a produção de texto na 59 e 60, a tarefa na 62, tem 2 exercícios, e também a tarefa das atividades complementares da 89 até a 92, que são os exercícios 9 até o 12. Produzir texto. Então, a nossa primeira atividade de hoje é a produção de texto. Eu vou explicar para vocês por aqui, depois eu vou mostrar um exemplo de como pode ficar essa produção de texto aí para vocês. O medo foi o tema da sessão ler. E você certamente percebeu que a autora do poema utilizou uma forma diferente, divertida e criativa para apresentar esse sentimento ao leitor. Vamos falar sobre isso? Assim como acontece em muitos poemas, o jogo com as palavras pode ser uma boa estratégia para produzir outros textos originais, criativos e divertidos. Veja, por exemplo, uma definição pouco comum para a palavra televisão. Televisão, um jeito quadrado de ver as coisas. E como você definiria de forma divertida e criativa o termo televisão? Então você pode pensar aí como ficaria. Agora, você fará um ABC do medo, mas em vez de um poema, será uma espécie de dicionário divertido e ou poético. Quando fala que vai ser um dicionário, divertido e ou poético, porque ele pode ser só divertido, mas ele pode ter emoção, por isso que falou poético. Quando eu falo de poesia, eu estou falando de emoção, então aí vai depender do que você vai escolher. Atenção, este seria um projeto coletivo, mas como você está fazendo aí da sua casa, vocês vão perceber que muitas partes aqui, que está escrito aí na sua apostila, que está falando em grupo, que está falando no coletivo, nós modificamos para você entender como fazer sozinho aí. Ó, o roteiro de trabalho que toda produção tem. Então, nós tiramos aqui, não será em grupo, você vai fazer aí sozinho. Claro, você está fazendo na sua casa sozinho, mas se surgir dúvida, peça ajuda para os seus professores. Primeira parte. Nós não falamos que vai ser feito um dicionário, um dicionário divertido, criativo? Então, a primeira parte dessa produção é a escolha das palavras que farão parte desse dicionário. Mas atenção, devem ser palavras relacionadas ao medo. Participe de sugestões. Como você está sozinho aí, você vai participar ativamente, da sua produção. Então, você vai escolher algumas palavras. Quantas palavras? Isso é o que nós vamos ter que pensar juntos aqui, fazer essa modificação. Se estivéssemos fazendo em grupo, na sala de aula, nós faríamos um dicionário completo. Cada grupo ficaria com um número de palavras, de letras, para criar as palavras e o medo relativo àquelas palavras. E nós faríamos depois, no final, um dicionário com todas as letras do alfabeto. Mas como você está fazendo aí na sua casa, você pode escolher 5, 6 palavras, E você vai montar aí o seu dicionário do medo. Com quantas palavras você quiser. Ah, professora, e se eu quiser fazer mais palavras? Fique à vontade. Como você está fazendo na sua casa, você vai escolher isso. Mas que não sejam tão poucas assim. Eu trouxe um exemplo para vocês que depois eu vou mostrar com 5 palavras. Escolhi 5 letras, 5 palavras e fiz as definições. Então você vai pensar aí quantas palavras você vai colocar no seu dicionário. Bom, a segunda parte nós tiramos porque seria em grupo. A terceira parte é a produção. Então, vamos ler juntos aqui, ó. O passo 1. Crie definições ou explicações originais e divertidas. Lembra, lá atrás você já escolheu as palavras que te trazem algum tipo de medo. Você tem que lembrar que são palavras relacionadas ao medo. Aqui você vai criar definições para essas palavras que você escolheu lá atrás. Mas garanta que elas tenham sentido. Não dá para escrever uma coisa nada a ver com o contexto. A gente está falando de medo. Então, você vai tentar achar definições que são relativas ao seu medo, que você escolheu aí. 3. Converse sobre as imagens que poderão ilustrar. Na verdade, você não vai conversar. Ou até você pode trocar ideia com alguém na sua casa, ou até com seus professores por meio aí do aplicativo, de WhatsApp. Você vai pensar se você vai ilustrar essas definições. Ou talvez, depois nós vamos dar outra sugestão. Ao invés de você mesmo ilustrar, você pode também recortar imagens
e colocar. Nós vamos ver isso mais para frente. O 4, defina se elas serão desenhadas, como eu acabei de falar, ou extraídas de revistas, jornais ou de internet. Às vezes você tem acesso à internet aí na sua casa, você tem uma impressora, você quer procurar essas imagens na internet, imprimir, recortar e colar, fique à vontade. Mas fique atento, as imagens escolhidas devem ser coerentes. É a mesma coisa que falou aqui em cima, né? Se você escolher uma palavra, essa palavra tem que estar relacionada a um medo seu e as imagens que você vai colocar também tem que estar coerentes. Não dá para colocar uma coisa que não combina com a outra, né? Ó, como falou aqui, ó, elas têm que ser coerentes, tem que estar de acordo com o que a gente está fazendo. Ao terminar a primeira etapa do trabalho, você deve revisar o texto. Toda produção de texto nós temos essa revisão. Então, ó, a revisão textual. Verifique se, embora criativas e diferentes, as definições são coerentes. Como eu disse, essas definições têm que ter uma relação de medo. Se você não escreveu nada relacionado ao medo, cuidado com isso. Faça uma modificação. Passo 2. Observe se há algum erro na grafia, né? A grafia é a escrita da palavra, se você não errou alguma letra e, como sempre, se for preciso, consulte o dicionário. O passo 3, verifique se a concordância nominal e verbal também estão corretas. Nós acabamos de estudar na aula passada essa concordância. Então, eu não posso começar uma frase no plural, continuar no singular ou vice-versa e ficar aquela discordância, né? Nós temos que usar a concordância em tudo que nós escrevemos. Depois de concluído e revisado, você enviará o trabalho ao seu professor. Isso daí sempre vai ter, né? Então, para você entender melhor, né? Desculpa. Eu trouxe aqui para mostrar para você 2 sugestões. Nós falamos que é um dicionário do medo. Na sala de aula, nós faríamos, como eu disse, cada grupo ia ficar encarregado de algumas letras. Depois eu ia dar, né? Os professores iam entregar folhas para os alunos. Cada um ia concluir a sua parte do trabalho e depois nós juntaríamos tudo e teríamos um livro, que seria um dicionário, com vários medos. E aí teríamos todas as letras do alfabeto, ou praticamente todas. Como você está fazendo aí na sua casa, a sugestão é que você escolha, como eu disse, pelo menos 5, 6 palavras. Aqui eu fiz para você ver, eu fiz 5 palavras para você ter como modelo. Então eu escolhi algumas palavras que de alguma maneira lembrem um medo. Talvez é um medo para mim, não é um medo para você. Talvez o seu medo não seja o meu. Então, cada um vai pensar aí nos seus medos. E aí eu coloquei, ó, 5 palavras. Junto com essa palavra tem a definição desse medo e tem as imagens aí desse medo. Então, você tem como sugestão, ó, é o próprio caderno, é o caderno que você recebeu no seu material. Ou, professora, mas eu tenho folhas aqui em casa, eu posso fazer em formato de um livrinho? Claro que pode. Olha aqui, ó. Eu fiz bem simplificado para você não ficar em dúvida, ó. Coloquei aqui o título, que é o ABC do medo. Aí na primeira parte aqui, nós temos as primeiras palavras, tá? Olha, tá? E na segunda parte, mais 3 palavras para você ver como pode ficar. Então, aí você tem essas 2 maneiras. Olha só, nós podemos fazer no nosso próprio caderno, que você tem aí na sua casa, ou, se você tiver folhas, você pode fazer também nas folhas, é outra sugestão, tá? E na dúvida, se mesmo depois dessa explicação você ainda ficar com medo de errar ou ficou alguma dúvida, peça ajuda para os seus professores, que nós vamos explicando aí mesmo que à distância, certo? Bom, chegamos na tarefa. Por que nós já chegamos na tarefa? Porque eu vou explicar essas tarefas aqui e depois nós vamos entrar nas atividades complementares. Não pense que a aula já acabou, não. É porque depois nós teremos as atividades complementares. Primeira atividade da tarefa. Você já produziu várias definições divertidas. Agora, copie essas frases em seu caderno e complete-as criando definições bem originais. Quando fala aqui, ó, você já produziu várias definições, são essas que eu acabei de explicar, que você vai ter feito aí no seu caderno para criar o seu ABC do medo. Por isso que falou, você já produziu. Quando você chegar nessa atividade, você já terminou aquela que eu acabei de mostrar do dicionário do medo. Você vai copiar aí no seu caderno, ó, amigo é, e aí você vai completar. Para você, amigo é o quê? E aí você escreva o final dessa frase. Letra B, escola é... E escreva aí. Letra C, ser criança é. E por último, amar é. Então você vai criar, ó, 4 definições aqui no seu caderno, tá?
Você pode usar, como eu falei lá atrás, né? Pode ser divertida essa definição, ou pode ser poética, né? Que tem a sua emoção aí. Cada um vai achar a maneira que quiser, tá? Que achar mais adequado para o tipo de atividade que a gente está fazendo. Bom, essa 7 e a 8, na verdade, eu nem vou ler tudo para vocês, eu vou só explicar para não confundir vocês. Eu não acabei de mostrar os 2 modelos que você pode criar o seu ABC do medo, que é o dicionário do medo? A 7 é para você, a 7 e a 8, na verdade. Essas duas é a finalização do trabalho. Então é para você, aqui na 7 está falando das imagens que você escolheu, ou se você vai desenhar, ou se você vai recortar de algum material impresso, seja jornal, revista, livro antigo que você tem aí, ou até quem tem impressora, se imprimiu e recortou, ou se você vai simplesmente desenhar, e você tem bastante criatividade aí para desenhar também. E a 7, né, é a finalização. Quando fala aqui, ó, insira as ilustrações, cuidando para não sujar ou amassar a folha, se você for fazer na folha. Se for no próprio caderno, também é o mesmo cuidado. Então, lembre-se que a 7 e a 8, na verdade, é a finalização daquela produção de texto que eu acabei de mostrar, certo? E aí chegamos nas atividades complementares dessa unidade. Primeira atividade é um texto que chama-se Testemunha Tranquila. Prestem atenção no título desse texto, ó, testemunha é quem observa alguma coisa, né? Testemunha tranquila. Então, vou ler o texto para vocês. O camarada chegou assim com ar suspeito, olhou para os lados e, como não parecia ter ninguém por perto, forçou a porta do apartamento e entrou. Eu estava parado, olhando, para ver no que ia dar aquilo. Na verdade, eu estava vendo nitidamente toda a cena e senti que o camarada era um mau caráter. E foi batata. Entrou no apartamento e olhou em volta. Penumbra total. Caminhou até o telefone e desligou com cuidado, na certa para que o aparelho não tocasse enquanto estivesse ali. Isto, pensei, é porque ele não quer que ninguém note sua presença. Logo, só pode ser um ladrão ou coisa assim. Mas não era. Se fosse ladrão, estaria revistando gavetas, mexendo em tudo, procurando coisas para levar. O cara, ao contrário, parecia morar perfeitamente no ambiente, pois mesmo na penumbra, se orientou muito bem e andou desembaraçado até uma poltrona, onde sentou e ficou quieto. Pior que ladrão, esse cara deve ser um assassino e está esperando alguém chegar para matar. Eu tornei a pensar e me lembro, inclusive, que cheguei a suspirar aliviado por não conhecer o homem e, portanto, ser difícil que ele estivesse esperando por mim. Pensamento bobo. De resto, pois eu não tinha nada a ver com aquilo. De repente, ele se retesou na cadeira. Passos no corredor. Os passos, ou melhor, a pessoa que dava os passos, parou em frente à porta do apartamento. O detalhe era visível pela réstia de luz que vinha por baixo da porta. Som de chave na fechadura e a porta se abriu lentamente. E logo, a silhueta de uma mulher se desenhou contra a luz. Bonita ou feia? Pensei eu. Pois era uma graça, meus caros. Quando ela acendeu a luz da sala, é que eu pude ver. Era boa às pampas. Quando viu o cara na poltrona, ainda tentou recuar, mas ele avançou e fechou a porta com um pontapé. E eu ali, olhando. Fechou a porta, caminhou em direção à bonitinha e pataco. Tacou-lhe a primeira bolacha. Ela estremeceu nos alicerces e pimpa, tacou outra. Os caros leitores perguntarão, e você? Assistindo aquilo tudo sem tomar uma atitude? A pergunta é razoável. Eu tomei uma atitude, realmente. Desliguei a televisão, a imagem dos dois desapareceu e eu fui dormir. A história é assim, tem um certo humor no final, ela começa bem misteriosa, com suspense, e no final traz o humor, que a gente vai estar falando sobre isso. Bom, a primeira atividade é a 9, porque as outras nós já fizemos em outras aulas. Você já ouviu a leitura do texto, agora vamos responder as questões. Número 1. Leia atenciosamente os trechos abaixo. Na verdade, eu estava vendo nitidamente toda a cena, pois mesmo na penumbra se orientou muito bem. E logo a silhueta de uma mulher se desenhou contra a luz. As palavras destacadas nos trechos podem ser substituídas por, então olha só, nitidamente, penumbra e silhueta
respectivamente nesta ordem, tá, gente? Então, ó, nitidamente, depois penumbra, depois silhueta. Qual das 3 alternativas nós temos, né, os sinônimos dela? Por quais nós podemos substituir? Você vai ler aí e vai marcar. B. O autor do texto usou várias expressões que aparecem normalmente na linguagem oral. Reescreva as frases abaixo, substituindo as expressões em destaques por outras mais formais. Quando ele diz lá, ó, e foi batata. Essa é uma linguagem bem informal, mas nós temos que substituir essa expressão, é uma expressão popular. Nós temos que tirar essa expressão foi batata e trocar por uma mais formal, é aquela linguagem mais séria, mais polida, né? Então, como que poderia ficar, ó? E foi batata. Como você substituiria? Exemplo, e foi o que aconteceu. Quando a gente vê algo, um fato que aconteceu, a gente fala, e foi batata. É mesmo que eu dizer, e foi o que aconteceu. A número 2, ó, é o cara, ao contrário, parecia morar perfeitamente no ambiente. Então, cara, aí nós vamos substituir como? Depois nós temos as pampas, depois nós temos bolacha. Letra C. Observe o emprego da palavra réstia nas frases abaixo. Primeira frase. Fui ao mercado comprar uma réstia de alho. Segundo, o detalhe era visível pela réstia de luz. No primeiro caso, a palavra réstia foi usada para indicar um ajuntamento de alho. Quando eu falo, comprei uma réstia de alho, né? É aquele monte de alho juntos ali, né? Então chama réstia de alho. E no segundo caso, quando fala réstia de luz, pelo sentido do texto, que é o que a gente chama de contexto, pelo contexto da história, dá para a gente perceber o que é essa réstia de luz. Ó, possível resposta, né? O significado de réstia, nesse caso, é um fio de luz. Quando você vê apenas uma frecha, por exemplo, uma janela fechada, deixando apenas uma frestinha, a luz passa por ali. Então a gente fala que é um fio de luz. Então, nesse caso, réstia de luz é o mesmo que um fio de luz. Letra D. Passe as orações abaixo para o plural. Nós fizemos bastante, né, nessa unidade. Observe a concordância entre o verbo e o termo que ele se refere. Então, aí nós vamos estar passando para o plural. Ó, a letra D, então a número 1 eu vou ler para vocês, ó. Aqui era, se fosse ladrão, estaria revistando as gavetas, mexendo em tudo, procurando coisas para levar. Olha como ficou. Se fossem ladrões, estariam revistando as gavetas, mexendo em tudo, procurando coisas para levar. Então, ó, se fosse ladrão, passou para o plural, se fossem ladrões, né? Estariam mexendo em tudo. E aí você vai fazer a próxima. Número 10. Considerando que no texto Testemunha Tranquila há vários momentos de suspense que criam no leitor uma expectativa sobre o que vai acontecer, responda. Letra A. Além do narrador que participa da história, quem são as outras personagens? Esse narrador, ele é um narrador, mas ele também participa da história. Ele é um narrador e personagem. Mas além dele, quem mais participou dessa história? Não são tantos assim, então fica fácil de você lembrar ou de você voltar lá e ler. Ó, então, além dele, tem um homem e uma mulher. Não apareceu o nome de ninguém, mas nós sabemos que é um homem e uma mulher. Letra B. Em boa parte da história, o narrador apenas observa. Ele mesmo vai contando o que está acontecendo. Mas uma ação praticada por ele interrompe a cena. Que ação foi essa? Então ele vai contando tudo o que está acontecendo, ele está testemunhando, por isso que chama testemunha tranquila. Ele está testemunhando, ele está só observando. Mas de repente ele pratica uma ação, ele toma uma atitude. Qual foi essa atitude? O que ele fez? Vamos responder? Ó. Ele desligou a televisão. Quando fala que de repente ele levantou, né, e desligou a televisão. Essa foi a atitude e isso nos fez entender melhor o texto, né? Letra C. Que outros elementos colaboram para a construção do suspense no texto? O que mais nós temos ali que demonstrou suspense? Letra D. Apesar de ser uma narrativa de suspense, no final notamos um tom de humor no texto. Por que isso acontece? O que teve de humor nesse texto, como eu acabei de explicar? Letra E. Assinale a alternativa em que todas as palavras grafadas com X têm o som de CH. Então, você vai ver em qual grupo de palavras aqui
todas têm o som de X, que é o chá, xê, xi, xoxu. Porque o X tem outros sons também, mas nesse caso eu quero tá pedindo o X com o som de chá, xê, xi, xoxu. Próximo texto. Você tem medo de quê? Toda criança tem medo de alguma coisa. Há as que têm medo de palhaço, por exemplo, sabia? Quem não tem, acha isso ridículo. Mas quem tem não acha graça nenhuma, porque só de ver um palhaço de longe, dá tremedeira, vontade de chorar e sair correndo. Há também quem tenha medo do escuro. Agora já estamos chegando mais perto da sua vida, não é? São muitas crianças que têm esse medo. Mas o que tem esse escuro, afinal, que dá medo em tanta gente? O escuro tem sombras que deixam a gente enxergar coisas do outro mundo, igual a nuvem lá no céu, que quando a gente olha parece um cachorro, um elefante, uma árvore, uma flor. Mas tudo está na nossa imaginação e não nas nuvens. O mesmo acontece com o escuro. Medo de cachorro, de inseto pequeno, de bicho grande, de ficar sozinho no quarto, de se perder da mãe, de olhar no espelho à noite, da loira do banheiro. Há muitos medos na cabeça das crianças. Alguns deles elas superam quando crescem um pouco mais, ou quando conhecem melhor o objeto de seu medo. Medo de cachorro, por exemplo. Quando ele é manso de verdade, a criança respira fundo, se enche de coragem e vai, bem de mansinho, passar a mão nele. Depois disso, é só alegria, não é? Só quem sente medo consegue criar coragem. Você já havia pensado nisso? Para ajudar a criar coragem, pode desenhar as coisas que metem medo em você. Experimente, pode ser bem legal. Mas, e se o cachorro não for manso? E se ele for bravo? Aí é melhor continuar a ter medo dele. Nessa situação, o medo protege a criança do perigo de ser mordida, por exemplo. Olha que interessante. O medo permite criar coragem e protege do perigo. Pensando bem, sentir medo não é tão ruim assim, concorda? Primeira atividade desse texto. Você já ouviu a leitura, né? E nós vamos realizar agora a atividade A, da questão 11. Segundo o texto, por que tanta gente tem medo do escuro? Você já parou para pensar nisso? Por que tantos aí têm medo do escuro? E não é só adultos. Olha só uma possível resposta. Muita gente tem medo do escuro porque nele há sombras que deixam as pessoas enxergarem coisas do outro mundo. Foi isso que acabamos de ler no texto. Como eu disse, não são só as crianças que têm medo do escuro. Quando está no escuro total, a gente começa a imaginar coisas. Como foi dito aqui, nele há sombras que deixam as pessoas enxergarem coisas de outro mundo. Na verdade, não são coisas de outro mundo, mas a nossa imaginação vai longe. Letra B. A letra B é de múltipla escolha. Você vai ter que assinalar. Esse texto informa sobre, então você vai ler aqui as 4 alternativas que nós temos e vai assinalar o que esse texto está informando. É uma questão bem tranquila também, né? Letra C. No trecho, quando ele é manso de verdade, a criança respira fundo, se enche de coragem e vai bem de mansinho passar a mão nele. As palavras destacadas estão substituindo o termo. Olha, é bem fácil essa questão, nós já estudamos aí os pronomes. Quando falo ele e nele, a gente faz a perguntinha. Por exemplo, quando ele é manso de verdade, aí você se pergunta assim, ele quem? Se você não se lembra só de fazer essa pergunta, você volte ao texto que você vai lembrar ele quem. A mesma coisa aqui, bem de mansinho, passar a mão nele. Aí você pergunta, passar a mão nele quem? E aí você volta no texto se você não lembrar. Mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar porque é fácil. Letra D. Destaque no trecho abaixo uma interjeição usada pelo autor no texto. Você tem medo de quê? Olha a frase. Mas, e se o cachorro não for manso? Se ele for bravo? Aí é melhor continuar a ter medo dele. Pediu pra gente marcar o quê? A interjeição que apareceu aí. Olha só. Já marcamos aqui para vocês, a interjeição é essa, Agora, de acordo com essa interjeição, nesse contexto, vem a próxima pergunta. A interjeição foi usada nesse trecho para expressar o quê? Então, quando ele falou aqui, aí é melhor continuar a ter medo dele. Então, qual dessas 4 alternativas explica o que esse que é uma interjeição, está expressando nessa frase? 12. Sobre o texto, você tem medo de quê? Letra A.
Cite alguns medos que há na cabeça das crianças de acordo com o texto. Tem bastante medos lá que foram citados, não tem, pessoal? Nós trouxemos alguns aqui, ó. Medo de cachorro, de inseto pequeno, de bicho grande, de ficar sozinho no quarto, de se perder da mãe, que é um medo comum nas crianças, de olhar no espelho à noite, da loira do banheiro, que é uma lenda aí, principalmente nas escolas, né? Então, esses são alguns medos que foram citados lá. Letra B. Só quem sente medo consegue criar coragem. Olha que interessante isso. Se você nunca tinha pensado, comece a pensar. A pergunta é: que dica a autora do texto dá para que as pessoas criem coragem? O que a autora falou ali, né? Escreveu para nós, para dar coragem. Letra C. O medo permite criar coragem e protege do perigo. Muito interessante isso também, né? O medo nos parece uma coisa ruim no primeiro momento, mas ele serve para criar coragem e também proteger. Pensando bem, sentir medo não é tão ruim, concorda? Redija um parágrafo expressando a sua opinião. Então, olha só, sobre essa frase que falou que o medo ajuda a dar coragem e também protege, então você vai redigir. Quando fala redija um parágrafo, é o mesmo que escreva um parágrafo. Então, você vai dar a sua opinião. Você concorda com isso que a autora disse no texto ou não? Então, quando eu dou opinião, eu posso concordar ou eu posso discordar. Então, você vai escrever a sua opinião aí sobre isso. Letra D. Para produzir o ABC do medo, que eu expliquei agora há pouco, com a sua turma, mas você fez aí em casa, né? Você elaborou frases bastante criativas. Espero que sim, que você tenha usado toda a sua criatividade aí. Agora vai mostrar o que aprendeu e elaborar definições divertidas também para os objetos retratados nessas imagens. Então, você vai pensar em algumas definições, ó. Para a palavra brigadeiro, uma definição bem divertida. Para a palavra computador, para a palavra janela e para a palavra nuvem ou céu. Aí você vai escolher qual que você prefere. Então, você olha essas 4 imagens e cria as definições aí bem divertidas no seu caderno, porque aqui nós não temos espaço para isso. Lembre-se de construir frases criativas, divertidas, mas coerentes. Eu não posso escrever uma frase que não tem nada a ver. Em seguida, verifique se as palavras estão grafadas corretamente. Quando fala grafadas corretamente, é escrita correta. E se a concordância nominal e verbal também está correta? Nós falamos muito nessa unidade sobre a concordância, né? A maneira como a gente escreve uma palavra concordando com a outra, para que a frase fique aí coerente, com o sentido correto. Chegamos ao final da nossa videoaula. Então, nós finalizamos hoje a unidade 11, que tratou do alfabeto do medo. A leitura individual, se precisar, você faça novamente, da 45 a 49. A explicação que eu fiz, da 59, 60, as complementares da 90 a 92, se precisar ouvir novamente, se ficou em dúvida, né? Quando eu mostrei os 2 exemplos de produção de texto, você pode voltar o vídeo aí para você ver. Não tem que ficar igualzinho ao que eu trouxe de modelo, tá? É só uma sugestão, porque isso facilita para você. Nós fizemos aí a produção, você vai finalizar essa produção, as tarefas e essas atividades complementares. Lembrando que no seu material não vem esses textos das atividades complementares, mas nós enviamos para você. Toda aula que tem atividade complementar, nós enviamos para vocês ao final aí, para vocês poderem ler o texto novamente se quiser, ou ouçam a leitura que eu fiz novamente na videoaula, tá certo? Então, finalizamos aí mais uma aula de língua portuguesa, finalizamos mais uma unidade do nosso material. Esperamos vocês na próxima aula. Um grande abraço, pessoal!